Boa noite para todas, para todos, para todes. Hoje é um dia muito especial aqui no canal da Estrela Guia. Vamos receber uma convidada ilustre para debatermos. Ó, já entrou, nossa convidada já entrou. Já deixa eu chamar ela aqui, que hoje é sexta. Das suas atividades. Vamos chamar ela, a nossa querida Betiane. E aí, vocês me escutam aí? Eu estou escutando, meu amor. Tudo bom contigo? Tudo na paz, e com vocês? Tudo bem também, tirando o frio aqui, mulher. Aí, eu tô no Ceará, então eu tô no calor. Aqui a gente está assim, ó, à base de cachecol, de casaco, de bota. Ai, é bom também um pouco de frio. É bom, é bom. Vamos começar ainda a nossa live, que hoje é sexta, né, Diane? Hoje é o dia. Isso mesmo, hoje é sexta, é dia da gente também tomar um bom drink, né? Afinal, Então eu vou conversar hoje aqui no canal da Estrela Guia com a Dediane. A Dediane ela é travesti, negra, jornalista, é companheira em mestrado em antropologia na UFC Unilab. Ela é secretária-geral da Rede Trans e, por favor, Basta, patrocina essa mulher. é bem isso, né? De vez em quando a gente faz uma linha também ainda de fazer a blogueirinha, ainda de fazer mestre cerimônia, e vai fazendo de tudo, porque na verdade, como diz RuPaul, dublem com suas vidas. Mediane, hoje aqui na Estrela Guia até a gente debate muito a questão do próprio censo, né, de pessoas trans, o censo populacional, para compreendermos, né, como que se vai criar políticas públicas, criar mecanismos governamentais que isso tenha um dado populacional, né? E uma atividade, né, na realização da rede trans, com apoio do Fundo Positivo, foi a criação desse censo trans, né, de reflexões sobre os dados das pessoas trans, né? Eu queria que você contasse para nós, né, como que surgiu essa ideia, quais que são as cidades que compreendem esse censo. Pronto, eu acho que primeiro a gente aproveita, né, a audiência aqui. Estou vendo a galera entrando, mas é de dizer que o Censo Trans, né, é uma produção, né, de pessoas, né, travestis, mulheres transexuais, né, desde o momento da aplicação do questionário até o debate, né, as reflexões que a gente faz dentro do Censo Trans, né, a gente aproveita para mostrar, né, esse é o material, né, ele está disponível no canal da Rede Trans, né, que é www.redetransbrasil.org, né, .br. Lá na aba Documentos, você encontra o material completo, né, não só apenas com os gráficos, mas a gente também fez o esforço de produzir algumas reflexões sobre o censo trans. O censo trans inicia, né, no ano de 2017, né, a gente estava participando naquele momento da programação da Parada de São Paulo, né, na primeira ação transada, que é uma ação que a Rede Trans realiza durante a programação da Parada de São Paulo, né, e aí a gente começou a discutir, né, a necessidade de produzir dados sobre a população de travestis e mulheres e homens transexuais. Então a gente começou, naquele primeiro momento, né, a aplicar um questionário com em torno de 30 perguntas, né, que envolve o perfil socioeconômico, né, o contexto de vulnerabilidade, questões de saúde, questões que envolvem também o campo de informações sobre direitos, né? Então, começou ali em 2017, né, em São Paulo, né, onde a gente foi para as ruas de São Paulo, onde a população de travestis e transexuais, né, muitas de nós, a gente sabe muito bem, vive, né, no trabalho sexual, então, nas ruas, esse processo todo. Então, a gente começou a aplicar esse questionário primeiro em São Paulo.
né? E aí, em São Paulo, a gente tinha participação de outras pessoas trans filiadas à rede trans, né, de outros estados, e saíram de lá com o desafio de aplicar o questionário, né? Uhum. Então, passamos a aplicar o questionário em, em 10, em 10 capitais, né, do Brasil, compreendendo todas as regiões, né? É importante dizer que a gente aplicou o questionário, por exemplo, no Sul, a gente aplicou em Porto Alegre, né? A gente vai para o Sudeste, a gente aplicou no Sudeste em São Paulo, né? No Norte, no Amazonas, no Centro-Oeste, em Brasília, em Goiânia, né? Aqui no Nordeste, a gente aplicou no Rio Grande do Norte, em Rio Grande do Norte, Natal, né? Em Sergipe, lá em Aracaju, aqui em Fortaleza e nas Alagoas, né? Em Maceió. Então, o questionário ele foi aplicado, né, durante esse último período, de 2017 para cá. A gente teve o contexto pandêmico que dificultou a aplicação dos questionários, né? E aí a gente começou a sistematizar esses dados, né, a partir de um apoio do Fundo Positivo LGBTI+, né? Aí a gente começou a sistematizar, foram em torno, né, de 1.161 questionários sistematizados, né, que a gente vai traçar um perfil do contexto de vulnerabilidade que a população de travestis e transexuais de gênero feminino se encontra no país, né? Uhum. Regiane, esse dado, né, ele representa também um contexto de populações de travestis e transexuais que estão em contexto de prostituição ou que são atendidas pelas nossas organizações de base, né? Então, é esse o perfil, né? Foi essa população que a gente acessou para aplicar os questionários. Uhum. A Monique Siqueira está perguntando aqui qual o critério, né, de escolha das cidades. O Isso. critério de escolha das cidades, na verdade, a gente aplicou o questionário em várias outras cidades, né? Apenas a gente fez uma avaliação do local onde a gente tinha mais questionários aplicados com informações mais fechadas, né? Então, a gente não fez muito esse critério de assim, a gente escolheu essa cidade por isso. Não, a gente sistematizou os dados das cidades onde a gente tinha o maior número de questionários aplicados, né? Então, esse foi o critério. Era o número de questionários que a gente tinha aplicado em maior número, né? É também importante dizer que quem aplicou os questionários foram as nossas organizações de base, filiadas à Rede Trans, né? Então, isso facilita muito quando a gente tem uma organização de base, né, que se dispõe aí nos locais de trabalho das meninas, organização de base que tem sede, né, fixa, que tem a frequência da população de travestis e transexuais nas suas sedes, né? Então, isso facilitou muito o processo de aplicação. Eu entendo também, né, a urgência que a gente tem de ter esses dados oficiais, né, sistematizados pelo governo, né? A gente viu esses últimos dias, né, que o próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística está dizendo que não vai incluir a população Uhum. de travestis e transexuais, né, no próximo censo, né? Então a gente vai ter aí ainda essa carência de dados. Então isso esse censo trans, ele é uma soma de esforços, né, de pessoas trans, né, ativistas que estão aí de alguma forma inquietas, né, com a ausência de política pública e que se organiza em torno de suas comunidades, em torno das suas questões, para poder sistematizar aí dados para a gente discutir. Quando o governo municipal, o governo estadual, né, colocar que não tem dados, a gente diz, não, a gente vem produzindo conhecimento, a gente vem produzindo saber sobre a nossa população e que isso hoje não é mais verdade, né? A gente tem dados que refletem o contexto de vulnerabilidade que nós, travestis e transexuais, nos encontramos no Brasil. Viviane, isso que você traz para nós, até no próprio, ali no próprio documento, que tem vários artigos também produzidos por pessoas trans e travestis, isso que mostra, de fato, né, que estamos reivindicando o nosso direito de produzir ciência também,
E eu vejo muito a comunicação do documento ao elaborar isso, essa comunicação e essa educação em pares, né, de incentivar também que outras e outros irmãos produzam esse conhecimento, até pela necessidade de corpos trans estarem debatendo sobre essas vivências e não somente mais como interlocutores ou interlocutoras dessas vivências, né? Sim, né? É importante dizer que hoje, mais do que nunca, né, a gente está virando a chave, né? Então, o quanto é necessário e urgente, né, as ações afirmativas, né, nos programas das universidades públicas para inserir a população de travestis, homens e mulheres transexuais, né, dentro da universidade. Mas também tem uma necessidade urgente, que é a inclusão dos nossos corpos nas escolas, a garantia da nossa permanência na escolaridade básica, né? E então a gente tem também uma política hoje, né, em alguns programas de pós-graduação que estão, né, aderindo e reparando historicamente o contexto de vulnerabilidade, né, criando essas afirmativas para travestis e transexuais. Isso é importante, né? Eu acho que o censo trans, né, ele tem uma grande importância quando a gente coloca que as reflexões que são contidas aqui, né, o esforço que é produzido aqui é um esforço de uma mão de obra, de um capital intelectual exclusivamente de travestis e transexuais. Né? Isso é algo muito importante, porque em outro momento da história a gente sequer tinha esse lugar de falar. Né? Hoje a gente está produzindo, a Rede Trans é vanguardista no processo de produção de conhecimento de pessoas travestis e transexuais, quando lá em 2016 a gente começou a produzir, né, o dossiê de assassinato de travestis e transexuais. Né? Então a gente passou a produzir questões, né, sobre nós. Então a gente vem muito no jargão desses últimos tempos dizer que nada sobre nós sem nós. Né? Eu, por exemplo, na minha pesquisa de dissertação, eu deixo muito claro que eu produzo um saber travesti, né? Um saber situado na travestilidade, né? Que a minha identidade ela é importantíssima para a minha produção acadêmica, para a minha produção da minha pesquisa. Né? E aí tem dados importantíssimos aqui no Censo Trans, né? Quando a gente diz, né, que a população de travestis, né, em 58,7% do total das respondentes do Censo Trans, são pretas e pardas. Então, é importante a gente dizer, né, que nossos corpos são pretos, nossos corpos são periféricos. Então, a gente precisa discutir a interseccionalidade como algo importante. Né? Quando a gente vai falar lá na frente, né, de dizer que a gente precisa de programas estruturais de governo, né, que garanta minimamente um acesso à cidadania. Como a gente fala, o Programa para a Cidadania, implementado na gestão do então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, é um exemplo da política pública que necessita de uma nacionalização, tendo em vista que o programa dialoga com eixos básicos de cidadania, empregabilidade, qualificação profissional, elevação de escolaridade e transferência de renda. Com as reflexões e os dados sistematizados aqui do Censo Trans, é possível provocar as casas legislativas para a implementação de iniciativas inspiradas no Transcidadania de São Paulo e outras iniciativas que estão sendo implementadas por outros estados brasileiros, a exemplo do estado do Rio Grande do Norte, por meio da Lei 11.132, institui o Programa Transcidadania no estado. Né? Então, a gente, para além de mostrar os dados, a gente traz reflexões para dizer, a gente tem alguns modelos de política pública que ele precisa ser replicado pelos estados e pelos municípios. Para reparar o contexto de baixa escolaridade, a gente precisa discutir também turmas específicas de educação de jovens e adultos. A gente precisa ampliar as ações afirmativas no acesso às universidades. Né? Mas por que a gente diz isso? A gente diz isso porque apenas 2,4% da população de travestis e transexuais que responderam ao censo trans tiveram acesso ao ensino superior no Brasil. Tiveram acesso, isso não diz que ela concluiu o ensino superior. Né? Então, são questões, né, que a gente precisa colocar. Quando a gente fala da escolaridade, né, 64,1% não possui ensino médio completo. Né, 64,1% das respondentes do censo trans não tem o ensino médio completo. Né? E 33
99,9% não chegaram a concluir sequer o ensino fundamental, né? Então a gente está falando que existe, né, o Estado brasileiro nos expulsa dos bancos escolares. E se ele nos expulsa, se ele nos violenta, ele precisa construir uma política afirmativa que garanta a nossa permanência ao direito que é um direito universal de todos e todas as brasileiras. Então, um direito universal, que é o direito à educação, ele é associado aos corpos e às corpas, né, travestis e transexuais. Né? Então, a gente precisa confrontar o Estado brasileiro, né, com esses dados, precisa se apropriar desses dados para a gente fortalecer nosso ativismo, nossa incidência política. Isso que você traz, Didiane, até na página 43, eu nem vou falar muito dos dados, até para as pessoas acessarem o documento, que é urgente acessarem esse documento, mas até na página 43, dois itens em particular me chamaram muito a atenção, né, que um fala da questão, com 1.153 respostas, de pessoas que foram maltratadas em serviços públicos, 74,1% responderam que foram maltratadas em serviços públicos, e de 1.157 respostas, 67,7% aqui colocam que foram expulsas de um lugar público. Então, isso até mostra muito com a sua fala desses muros institucionais invisíveis que o Estado, que a sociedade em geral coloca para a gente não acessar, né? Para você ser expulso de um lugar público, quase 70% dizerem que sim, é um número muito alarmante e que não deixa a gente ter a conquista de território, né? É importante trazer essa questão, né? Porque a gente perguntou no questionário, né? Perguntas objetivas sobre discriminação direta pela identidade de gênero, né? Então existe uma exclusão dos nossos corpos nos serviços públicos. Isso mostra, a gente precisa se apropriar dessas questões, porque a gente sempre falou, né? Que travesti é discriminada, que transexual é discriminada, né? Por que a gente não vai num posto de saúde, né, para uma consulta de rotina? A gente não vai para um posto de saúde, né, para questões muito básicas, né? Aqui mostra, né? A gente é maltratada no serviço de saúde, né? Por que a gente não vai no serviço de saúde? Porque a gente é maltratada, né? A gente é maltratada, seja pelo recepcionista, seja pelo próprio profissional da saúde, né? Então a gente precisa mudar essa norma. A gente precisa dizer que nossos corpos podem frequentar todos os lugares. E a gestão, a prefeitura, ela precisa compreender que a violência contra os corpos trans, contra as travestis, é estrutural. Ela é estrutural da administração. Por quê? Porque o Estado ainda não discutiu algo básico, que é a laicidade, né? Então, as pessoas que estão ali, muitas das vezes, os servidores, né, estão incorporadas de uma moral, né? Então, a gente está falando de um país onde a moralidade, onde a colonialidade, ela é algo presente. E as nossas identidades, né, elas não podem ser camufladas, elas não têm como ser camufladas, elas não têm como ser escondidas em lugar algum, né? Então, essa sociabilidade, essa apresentação, essa forma que eu me apresento no serviço de saúde, ela é violador, ela é o motivo das violações. Então, a gente precisa criar formações, a gente precisa criar um ambiente onde promova a diversidade, né? Então, o dado, ele mostra isso. Então, o lugar público, né? E aí, quando a gente vai perceber, os lugares onde mais sofremos violência, enquanto corpos travestis e corpos transexuais, e a gente lembra do perfil, negras, né? São os espaços públicos, né? Aí a gente vai espaços públicos e comunitários, né? O ambiente familiar, né? A vizinhança também é um lugar onde a gente sofre todas as violências. E aí tu imagina, num contexto de pandemia, como nossos corpos foram violados, né? Porque, na verdade, aquela rede toda de proteção que a gente tem no período que não é um período pandêmico, né? Ela foi desestruturada por conta das medidas sanitárias, né? Então, nossos corpos passaram a conviver muito mais no ambiente familiar e no ambiente comunitário. Então, a gente, né, tem dados do Censo Trans
né, sistematizado, que mostra que a gente passou a sofrer mais violências, né? Mais violências por conta do contexto do isolamento social rígido. E a gente ainda vivencia um contexto pandêmico. Tu imagina o número, por exemplo, que a gente tem de 89% das pessoas travestis e transexuais respondentes do censo trans vivem exclusivamente da prostituição. E aí tu imagina essas pessoas que são profissionais do sexo, como elas estão sobrevivendo, como elas sobreviveram nesse contexto de pandemia, onde estava mais agravado, né, as medidas sanitárias, onde elas estavam mais potencializadas. Foram as ações educativas, as ações de solidariedade que foram construídas, né, nos estados, nos municípios, por uma rede de afeto, uma rede de solidariedade que foi construída por nós, travestis e transexuais, para cuidar dos nossos irmãos travestis e transexuais. Né? Então, a gente precisa dizer também que quando a gente chegou lá, na comunidade, a gente percebeu que aquela travesti, aquela transexual, ela sequer existia para o Estado brasileiro, porque ela não tinha documento oficial, ela não tinha certidão de nascimento, tinham ficado por posse dos seus parentes, né? Os seus RGs, né, por conta de um nome, né, que elas não se reconhecem, ele não tem um valor de importância, um grau de importância. Como você acessa benefício eventual? Como você acessa auxílio se você não tem um documento básico, né, que é o RG, o CPF? Né? Então, a gente precisa dizer, denunciar que o Estado brasileiro tem uma dívida histórica com os nossos povos, com as nossas identidades. E o dossiê, ele mostra isso, ele mostra que o Estado brasileiro precisa reparar esses contextos de vulnerabilidade. E o próprio dossiê vai construir, aqui no final, ele vai dizer a seguinte questão, né? A gente vai produzir os dados, a gente vai trazer as reflexões e a gente vai dizer, a gente tem um plano de incidência política a partir do censo trans. Né? Então, no campo da saúde, a gente precisa ampliar, né, os ambulatórios do processo transexualizador nos estados e nos municípios. Né? A gente precisa que os ambulatórios não sejam apenas um lugar de atendimento, mas que ele possa ofertar uma cartela de serviço, como, por exemplo, a dispensação da hormonoterapia, né? Realizar as cirurgias de média complexidade, de baixa e de média complexidade. Né? A gente precisa criar uma linha de cuidado, né, de saúde integral da população de travestis e transexuais. A gente precisa formar continuamente, né, nossos profissionais de saúde para que a gente não seja expulsa, né, do ambiente da saúde. Né? A gente precisa ter acesso às novas tecnologias de prevenção, como profilaxia pré-exposição e profilaxia pós-exposição, né, que é uma tecnologia de prevenção, e a gente precisa mais do que nunca, né, combater o suicídio, que a nossa população ainda é vitimada, né, que aí a gente também pode dar outro nome, como morte social, né, e que é culpa do Estado brasileiro. A gente precisa denunciar, né, a gente precisa denunciar que a gente precisa de emprego, a gente precisa de trabalho, né, a gente precisa de acesso à educação e permanência no ambiente da educação. A gente precisa acessar os programas de transferência de renda do governo. A gente precisa de uma segurança pública que respeite nossos corpos e nossas identidades. Né? A gente precisa pensar, né, um conjunto de ações. E aí isso tem que ser um trabalho de formiguinha. Né? Tem que ser um trabalho do nosso ativismo. O Censo Trans, ele vem com uma função muito importante, que é de potencializar e qualificar o nosso ativismo, como ele também é uma ferramenta importante para o segmento, para a gestão de governo, para pensar e qualificar as políticas públicas para com as pessoas travestis e mulheres transexuais. Isso que digo, até eu peguei muito a própria questão eu sou da área de serviço social, né? Minha formação acadêmica é no serviço social. E eu fiquei muito observando até a própria construção, né, tanto agora desse plano do Plano Nacional, assim como do artigo inicial que vai abordar a questão do SUAS, e casa muito com isso que você fala, da questão da gente acessar, né, a própria política, né, a política nacional do serviço social, ela é uma política que automaticamente ela vai excluir os corpos trans e travestis, até mesmo pela própria questão da centralidade, né, de não reconhecer muitas vezes, né, quando se tem a questão, né, das pessoas que não têm a documentação civil para acessar,
mas até mesmo como a própria política ela é centrada na questão da mulher, ela é centrada na questão de uma mulher cis, e não de uma mulher trans. A própria política, que é para ser a política de inclusão da população, acabou excluindo. E isso do serviço social, até junto com o próprio Conselho Federal de Serviço Social, a gente já tem uma movimentação ocorrendo para a revisão disso, até porque a política ela não contempla, e quando você fala ali a questão das violências dos períodos pandêmicos, dessas pessoas que são expulsas dentro de casa, é a mãe travesti, é a mãe trans que faz o acolhimento dessas pessoas que são expulsas, e entra até um outro dado em cima, que agora que eu puxei um pouquinho, mas até entra muito com outro dado ali da questão das pessoas que foram entrevistadas, no recorrer à Secretaria de Segurança Pública, aos agentes da Segurança Pública, aos policiais, sofreram violência ainda, né? Sim, eu acho que isso é um outro debate, né, que a gente precisa ampliar. A Rede Trans, por exemplo, hoje está com um projeto muito bacana, que é um projeto chamado Travessia. Né? A gente está monitorando, né, toda a legislação produzida, né, para garantir o direito das pessoas travestis, homens e mulheres transexuais, né, no serviço de segurança pública, né, os decretos das portarias que tratam do atendimento de pessoas, mulheres, transexuais e travestis a partir das delegacias das mulheres, né, incorporado naquele debate da Lei Maria da Penha. Né? A gente vem também discutindo, né, um grande plano de advocacy, né, com as secretarias de segurança pública dos estados, né? Porque na verdade a gente passa pela a dupla violência, né? A gente é violentada na rua e quando a gente vai ao serviço fazer a denúncia, registrar o boletim de ocorrência, a gente é mais uma vez violada. Né? Então a gente precisa incidir, né, junto a esses órgãos do governo, né, e aí em especial aos profissionais de segurança pública, formação para dizer qual é um tratamento humanizado. E é importante dizer que em outro tempo a gente já teve esse processo de formação através da Senasp, né, a Senasp, a secretaria que tratava desse processo de formação dentro da Secretaria Nacional de Segurança Pública, discutir diretamente, né, um GT de segurança de direitos humanos. Né? Inclusive tem uma cartilha, quem tiver curiosidade pode pesquisar, que é uma cartilha de abordagem a pessoas vulneráveis. Né? E aí lá tem as pessoas LGBT. Né? É uma cartilha, eu acho que datada de 2010. Né? Então tem um conjunto de estratégias, né, que já foram pensadas para a gente construir, né, uma segurança pública não violadora. Né? Então a gente precisa, mais do que nunca, sistematizar essas experiências, denunciar, provocar os estados para construir ações que reparem mesmo esses contextos. A gente não pode mais fazer de conta que não existe as violências contra nossos corpos. Né? Os dados sistematizados pelo dossiê, né, da Rede Trans sobre assassinato de pessoas travestis, homens e mulheres transexuais no Brasil, né, é alarmante. A gente é assassinado todos os dias e ninguém se comove com nossos assassinatos. É como se a gente não tivesse acessado ainda o patamar de humanidade. É como se nossos corpos fossem matáveis, como nossas vidas não tivessem valor. Né? Então a gente precisa disputar essas narrativas. A gente precisa provocar o Estado brasileiro. A gente precisa denunciar. E aí, ações como essa, né, da Estrela Guia, ações como a da Rede Trans, né, de todas as filiadas da Rede Trans, das demais redes que trabalham com as questões de direitos humanos de pessoas trans, travestis, né, no Brasil, né, tem que ser potencializada. A gente precisa ecoar nossas vozes como uma grande denúncia. A gente precisa perceber também que a gente tem vários aliados, né, no meio do mundo. Né? A gente tem as defensorias públicas nos estados, a gente tem a própria Defensoria Pública da União, a gente tem o Ministério Público, né? A gente tem parlamentares trans, coisas que a gente nunca teve. Hoje a gente tem parlamentares trans. Né? Então, eu acho que também é um processo de empoderamento, né? De nós, enquanto pessoas trans, nos empoderar dessas ferramentas, né? Da participação política. Né? A gente precisa se jogar mesmo. Né? A gente precisa ir para esses lugares
e cada vez mais ser vista, né? Porque disseram em algum momento que a gente não estava no cotidiano das cidades. Hoje é mentira, a gente está nos lugares, a gente está nas universidades, a gente está usando os serviços públicos, né? A gente está numa grande campanha no Brasil sobre empregabilidade de pessoas travestis e transexuais. Agora, a gente precisa ampliar, isso ainda não é suficiente. A gente é muitas, né? A gente é diversas, né? Então, a gente precisa trabalhar nesse campo de dizer não quero só que a Deidiane seja mestranda, eu quero que outras Deidiane acessem os programas de pós-graduação. Mas, para isso, os programas de pós-graduação precisam pensar também como garantir a permanência dos nossos corpos dentro das universidades. Né? Não quero só meia dúzia de doutoras no Brasil. Né? Eu quero que minhas amigas doutoras, travestis ou transexuais, ocupe a docência também, as universidades, que seja docente, saia desse lugar de discente e seja docente, para que outras possibilidades possam criar, né? Criar referências. A gente precisa cada vez mais criar referências trans, criar referências travestis, criar referências de travestis negras, porque a gente precisa sonhar, né? Disseram pra gente que a gente era assassinada até 35 anos, né? Disseram pra gente que a gente morreu de AIDS ou assassinada, né? E a gente não teve o direito de sonhar, né? E aí eu quero, enquanto Deidiane, ter o direito de sonhar, mas eu quero também que as minhas outras manas tenham o direito de sonhar, o direito de viver, o direito de existir, né? O direito de dar seu nome, né? Como a gente diz, dê seu nome, Mona. Né? Então, é muito nesse campo, de dar o nome, dê seu nome. Deidiane, até já para finalizar aqui, para você aproveitar a sua sexta-feira, aqui na UFSC, aqui eu moro em Florianópolis, até nós temos agora a minuta, nós construímos a minuta de resolução, é o processo de permanência de pessoas trans na UFSC, que vai contemplar graduação, pós-graduação e contratação de técnicos e de docentes, né, com percentuais para fazer ali a própria inclusão da população trans. Para informar que quando a gente já está para a votação do Conselho Universitário, quando for ocorrer a votação, eu vou mandar uma mensagem para a Rede Trans ajudar a gente a fazer, porque vai ser um marco para o nosso estado. Conhece Santa Catarina, que já sabe como é o negócio aqui, né? Mas, Ediane, só para finalizar mesmo a nossa live, existe a perspectiva de um censo contemplando as outras cidades, que foi algumas perguntas que as pessoas fizeram ali? Pronto. É importante dizer, né, que a gente é uma organização não governamental, né? A gente acessa recursos públicos. A gente vai continuar esse processo de captação de recursos para uma futura publicação, contemplando, né, todas as capitais, né, brasileiras e também o Distrito Federal, para a gente ter um dado mais concreto. A Cris está aqui, Cris. Um beijo, Cris. É importante também, né, a gente pensar isso coletivamente, né, em várias mãos e fazer isso cada vez mais potencializado, né. Eu acho também que a universidade também tem uma dívida conosco e ela precisa reparar também essa dívida, né. A universidade, o governo, a cisgeneridade, né. É importante a gente falar e dizer que as pessoas sim têm uma dívida conosco, né. Então, a gente precisa construir estratégias, né? Não sei ainda como, né? A gente na Rede Trans, né? A gente finalizou esse processo agora há pouco, né? Que foi do censo, então o censo está bem quentinho, né? É importante mandar para a imprensa local, né? A gente fazer essa incidência para que esses dados ele faça parte do nosso vocabulário de incidência política, né? De advocacy, de controle social, accountability, né? Desse processo todo que a gente precisa cada vez mais usar nas nossas pesquisas, né, produzir artigos sobre esses dados, né, mais do que nunca. Mas a gente também precisa provocar para que outras manas, né, tenham o direito de sonhar. Isso, Desiane, até reitero aqui que, né, os próximos projetos, o que a Rede Trans precisar de parceria em Santa Catarina, vocês podem contar com a Estrela Guia. Estamos sempre abertas também, sempre para dialogar com essa entidade que luta a nível nacional
da população de pessoas trans e travestis. Eu agradeço muito a tua participação aqui hoje. Eu te desejo uma excelente noite, um bom final de semana. E peço para todas as pessoas que assistaram aqui divulgarem se existe esse material lá no site da Rede Trans, que é possível acessar também esse material e que todas as pessoas compartilhem para isso ser bastante difundido, principalmente pela nossa luta e pela nossa conquista de direitos e de cidadania. Pronto, e aí é seguir nas redes sociais, né? É importante seguir. A Cris acabou de socializar aqui, né? É redetransbrasil.org.br, né? Para além disso, também dos dados, né? Tem o próprio Instagram da Rede Trans, né? É @redetransbrasil. Siga a gente nas redes sociais. Sempre a gente está publicando, divulgando as ações, divulgando as questões que envolvem cidadania de pessoas travestis, homens e mulheres transexuais, né? E também, eu acho que, para deixar registrado, né, que a Joyce está aqui, a Joyce escreveu as reflexões sobre os dados da assistência social, a Rebeca de França, né, escreveu sobre educação, né, a Sayonara Nogueira, né, escreveu também sobre a ausência de dados no Brasil de pessoas trans, e eu e Tatiane fizemos algumas reflexões sobre os dados em si. Né? Então é importante também que a gente leia essas reflexões, porque elas nos ajudam a pensar e a provocar essas estruturas de governo para pensar a política pública. Eu agradeço o convite, né? E dizer que estamos sempre à disposição, né, para esses debates, né? E é isso. Um cheiro, meu amor, fique bem. Um beijo para você, desejando um beijo para a Cris. A outra conversa eu fiz com a Cris. A Cris está me devendo uma visita em Santa Catarina, meu Editiano, agora você também. Pois um beijo, a gente vai logo logo.